Nesta aula, consideramos a página 4 do capítulo 1. Vamos definir o alfabeto da lógica proposicional. Nessa folha, temos a definição do alfabeto da lógica proposicional. O alfabeto da lógica proposicional é constituído por 3 tipos de símbolos: símbolos de pontuação, símbolos proposicionais e símbolos que denominamos de conectivos proposicionais. Símbolos de pontuação temos apenas 2, que é o abre parênteses e o fecha parênteses. Símbolos proposicionais, olha, nesse caso temos infinitos símbolos. E são necessários esses infinitos símbolos proposicionais porque temos infinitas proposições que queremos representar na lógica. E para denominar esses infinitos símbolos proposicionais, usamos as letras P, Q, R e S. E aí, de novo, como são infinitos símbolos, colocamos subíndices. E colocamos subíndices à vontade. Ou seja, teremos P1, P2, P3, P4 e assim por diante. Então, nesse ponto é importante observar que temos infinitos símbolos proposicionais. E a razão disso é que vamos usá-los para representar as proposições, ou seja, as declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. E essas declarações, evidentemente, temos uma quantidade infinita delas. Portanto, temos infinitos símbolos proposicionais. Aqui temos os símbolos que denominamos de conectivos proposicionais. São 5. Esse símbolo é denominado de não, é a negação. Esse é o ou seja, a disjunção. Esse é o e, ou seja, a conjunção. Esse é o implica, é o se então. Esse é o se somente se, é a biimplicação. Então, na lógica proposicional, a partir desse alfabeto, é que definimos as fórmulas, ou seja, as sentenças. Faremos tudo mais a partir desses símbolos. Portanto, na lógica proposicional, temos apenas 2 símbolos de pontuação. Observe que isso é diferente do português, né? No português temos inúmeros símbolos de pontuação. O ponto, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos, isso é tudo pontuação. Além disso, temos infinitos símbolos proposicionais. Então, o alfabeto da linguagem proposicional é infinito. Isso é diferente do alfabeto da língua portuguesa, que é finito. É também diferente do alfabeto utilizado em programação, que é o alfabeto dos bits, que só tem 2 símbolos. E temos que deixar claro que tais símbolos proposicionais são utilizados para representar proposições. Por exemplo, está chovendo. Isso pode ser representado pelo símbolo P. E aí escrevemos P igual está chovendo. Vamos continuar raciocinando sobre o alfabeto que acabamos de definir. Afinal, num curso de lógica, temos que raciocinar e ter senso crítico sobre o que estamos fazendo. Primeiro fato: o alfabeto da lógica proposicional, do jeito que definimos, ele é infinito, porque tem infinitos símbolos proposicionais. Por outro lado, o alfabeto da língua portuguesa é finito. Olha, qual é melhor? O que significa isso, né? Eu tenho de um lado um alfabeto infinito e de outro lado um alfabeto finito.
Parece que, à primeira vista, poderíamos dizer que o alfabeto infinito é melhor, tem mais símbolos para escrever as coisas. Precisamos pensar sobre isso. Veremos o seguinte, que não é bem assim. Não basta ter uma quantidade infinita de símbolos. É necessário saber o que fazer com eles. Veremos, por exemplo, que uma proposição do tipo todo número par é divisível por 2 tem uma representação difícil na lógica proposicional. E por isso, mais tarde nesse curso, essa lógica será estendida para a lógica de predicados. E em relação ao alfabeto da língua portuguesa, o fato dele ser finito, parece que isso não é problema também. Pense no seguinte, todos os livros do mundo, todos, até hoje, foram escritos utilizando apenas um conjunto finito de símbolos. Isso é incrível, cara. Não, e aí a gente continua pensando sobre essas coisas. Pense em Fernando Pessoa, o genial escritor português. Escreve textos geniais e utilizam apenas as letras do nosso abecedário. E aí a gente pensa, puxa, por que eu não consigo fazer o mesmo? É claro que não. A genialidade, a criatividade de um Fernando Pessoa é algo singular. Vale a pena ler Fernando Pessoa. Seguindo esse raciocínio, na linguagem de máquina utilizada pelos computadores, o alfabeto contém apenas 2 símbolos, os bits, o 0 e 1. O que isso significa? Significa o seguinte, qualquer programa escrito para um computador, ele é traduzido, primeiro ele é compilado, depois ele de alguma maneira vai sendo traduzido até chegar em uma linguagem de máquina, que é efetivamente processada no processador da máquina. E essa linguagem de máquina é uma linguagem que usa um alfabeto que contém apenas 2 símbolos. Olha que incrível! Um alfabeto muito reduzido, altamente expressivo. Todos os programas podem ser escritos nesse alfabeto. Ou seja, podemos fazer muito com pouco. E às vezes, pouco com muito. Depende como é a gerência do alfabeto. Como é que vamos definir as palavras, as sentenças e assim por diante a partir desse alfabeto? Para finalizar, com a outra coisa interessante, vamos continuar raciocinando. Estamos no curso de lógica. Temos que sempre questionar tudo que estamos fazendo. Temos que ter senso crítico. Pois bem, no alfabeto temos infinitos símbolos proposicionais. E aqueles símbolos proposicionais serão utilizados para representar proposições. Bom, temos infinitos símbolos proposicionais. Será que são suficientes para representar todas as proposições que existem? Certamente temos infinitas proposições. Então, de um lado eu tenho um conjunto infinito de símbolos e de outro lado um conjunto infinito de proposições. Será que esses 2 conjuntos infinitos possuem o mesmo tamanho? Afinal, como comparar conjuntos infinitos? Será que todos os conjuntos infinitos possuem o mesmo tamanho? Será que isso é verdade? Claro que não. Tem conjunto infinito que é maior do que outros conjuntos que igualmente são infinitos. Belas questões. E importante essa questão.
Porque, veja bem, se eu tiver mais proposições do que símbolos para representá-las, haverá proposição, se é possível, representação na lógica proposicional. Mas se os dois conjuntos que são infinitos forem do mesmo tamanho, toda proposição poderá ser representada na lógica proposicional. Puxa, estamos raciocinando. Isso é mágico.